E aí, meus queridos, como é que vocês estão? Aqui quem fala é o professor Matheus Aguiar. E hoje nós vamos dar continuidade à resolução da prova do PAIS 3 de 2021, que teve sua aplicação em 2022 somente, beleza? Então, seguindo a nossa resolução, tá na tela, não se esquece de curtir, se inscrever, compartilhar com teus colegas essa resolução maravilhosa. Olha só, tá na tela, meus queridos. Diz o seguinte, a questão de número 88, lembrando que nós resolvemos a parte de eletrodinâmica no último vídeo. A partir da figura precedente e considerando que o trabalho de um ponto até outro representa energia necessária para transportar uma carga elétrica entre dois pontos, julgue os itens a seguir, né? A gente usa bastante o W para representar o trabalho na física, né? Porque trabalho se escreve com W, não é isso? Em inglês, meu querido inglês, né? Work, que é bilíngue, pai. Ó, 88. Para transportar uma partícula com carga de 1 coulomb entre os pontos 5 e 6, o trabalho realizado pelo campo elétrico é igual a 40 joules em módulo. 88. Vamos dar continuidade? Então, 88. Ele falou que entre os pontos 5 e 6, o trabalho realizado é de 40 joules. Você sabe calcular o trabalho realizado pela força elétrica? Claro que tu sabe, né? O trabalho é Q vezes a DDP. A DDP de um ponto até outro. Ou seja, a DDP é o potencial de um ponto menos o potencial do outro. Ele quer entre os pontos 5 e 6. Então seria V5 menos V6. Ou seja, calculando o trabalho realizado, que é 1 coulomb, o potencial no ponto 5, repara, no ponto 5, ele está lá na região que ele está chamando de VA, não é isso? Ó, ponto 5 é o VA, ó, o VA. O ponto 6, que está nessa camada interna, ele está falando que é o VB, beleza? Repara na figura, deixa eu meter um zoom aqui. Deixa eu meter um zoom aqui. Olha só, deixa eu até dar uma diminuída aqui para a gente pintar isso aqui. Ó, ele está dizendo que essa parte aqui, que não é a parte mais interna, mas nesse núcleo aqui, nós temos um potencial elétrico de 100 volts. E do lado de fora, vamos desenhar aqui de rosinha, né? Pera aí. Do lado de fora, um potencial elétrico, do lado de fora aqui, ó, essa região externa aqui, ó, o núcleo, né? Então, essa região de fora aqui toda, né? Aqui, ó. Tá vendo? Toda essa região aqui de fora tem 60 volts. É isso que eu entendo olhando para essa figura. Não sei se é essa a mesma interpretação que você fez, tá? Mas aí, perceba que para calcular o trabalho da força elétrica, tu vai ter que fazer um potencial menos o outro. Potencial aqui da região 5, vou até fazer melhor, ó. A região 5 é o potencial VA. E a região 6 é o potencial VB, né? Então, lembra, aqui seria equivalente ao potencial do 5 e aqui o potencial do 6. E ele quer entre o 5 e o 6. Ficaria assim, na região 5, professor, 60 volts. Na região 6, 100 volts. Professor, vai dar negativo, não tem problema. Garinha, 60 menos... Deixa eu fazer assim. Deixa eu fazer assim, deixa eu fazer assim. 60 menos 100 é menos 40 vezes 1, menos 40 joules, porque trabalho é medido em unidades de energia. Professor, mas ele pediu em módulo. Qual é o módulo de menos 40, meu querido? É 40, né? Oh, tá de sacanagem. Ó, o módulo do trabalho, portanto, é de 40 joules, ok? O item está certíssimo. Mamão com açúcar era só saber
A equação do trabalho da força elétrica. Q vezes U. U é a DDP. A DDP entre dois pontos é um potencial menos o outro. Acabou? Acabou. 89. O vetor campo elétrico é ortogonal às duas superfícies equipotenciais A e B. Então ele está dizendo que aquele núcleo ali, no 6 ali, né? Eu tenho uma superfície equipotencial, tá escrito no desenho. E no 5 eu também tenho uma superfície equipotencial, né? Quer dizer que todos os pontos da superfície de fora têm o mesmo potencial. Todos os pontos daquela superfície mais interna, né, que eu pintei de verde, também tem o mesmo potencial ali entre aqueles pontos de verde. Entre os pontos de rosa, tem os mesmos potenciais daquela região, mas o verde e o rosa são diferentes, um é 100 e o outro é 60 volts. Aí, galerinha, dá uma olhada na figura e perceba que, de fato, o campo elétrico ele é ortogonal, ele é perpendicular, não é isso? Ó, ele faz 90 graus o campo elétrico, né? Tá vendo? Ó? O campo elétrico ele faz 90 graus com essas superfícies que ele chamou de equipotencial, beleza? Então, o item está certo e essa é uma das propriedades de uma superfície equipotencial. Uma superfície equipotencial, ela é sempre perpendicular ao campo elétrico. Ou o campo elétrico é perpendicular à superfície equipotencial, é recíproco, não é isso? Então, galerinha, o item de número 89, ele está certo, porque, né, faz de fato 90 graus a superfície equipotencial e o campo, beleza? Então, questão fácil, era uma questão conceitual, essa é uma das propriedades das superfícies equipotenciais, beleza? Eu acho que aqui a dificuldade estaria mais com a palavra ortogonal, que você vai tentar entender isso como perpendicular, ok? Então, o item está certo. Item 90. O item de número 90 diz o seguinte: olha, o trabalho de 1 até 2 é diferente do trabalho de 3 até 4. Vamos dar uma olhada? 1 e 2 está na mesma superfície? Tá. 3 e 4 está na mesma superfície que 1 e 2? Tá também. Então, eles não são diferentes, eles são iguais. O item está errado, tá bom? Oxi, professor, o que você fez aí? Calma, meu querido. Acompanha na tela. Ó, quanto que é o trabalho para ir de 1 até 2? Trabalho é a carga vezes a diferença de potencial. A diferença de potencial de 1 até 2. No 1, ele está no potencial VA. Menos o potencial do 2, que também está no VA. Ou seja, eu estou te dizendo que isso aqui vai ficar assim, ó. 1 vezes VA menos VA, 0, né? 60 menos 60 é 0. Ou seja, 1 vezes 0 é 0 joules. Não existe, não há trabalho realizado pela força elétrica sobre uma superfície equipotencial. De 1 até 2, ele está na mesma superfície equipotencial, então não há trabalho sendo realizado, beleza? O trabalho da força elétrica é nulo sobre, né, uma superfície equipotencial. Bom, a mesma coisa ocorre se você tentar calcular o trabalho para ir de 3 até 4, que também seria o mesmo cálculo, que é a carga elétrica vezes a DDP. A DDP do ponto 1, do ponto 3, perdão, potencial do ponto 3 é VA. O potencial do ponto 4 é VA também. Então, isso aqui também vai dar 1 vezes 0, que é igual a 0 joules. Ou seja, elas são diferentes? Me diz aí, elas são diferentes? É claro que elas não são, elas são iguais, né? Ô, meu querido, perdão, minha câmera tá bem na frente aí, ó. Mas elas são iguais, galerinha, tá? Por que que elas são iguais? Porque não há trabalho sendo realizado de 1 para 2 e nem de 3 para 4, porque ambos estão na mesma superfície equipotencial. E numa superfície equipotencial, a força elétrica não realiza trabalho, tá? Sobre a mesma superfície equipotencial, não. Professor, e de uma superfície equipotencial para outra? Da superfície equipotencial rosa para a superfície equipotencial verde, pode ocorrer trabalho? Pode.
vai ter trabalho realizado, só não vai ter trabalho sobre uma mesma superfície equipotencial. Show de bola? Então é isso, meus queridos. Questãozinha moleza de eletrostática relacionada a potencial elétrico. Diferença de potencial e trabalho sendo realizado, beleza? É uma das partes mais gostosas de se trabalhar da eletrostática, porque faz um fechamento da eletrostática e dá um início, o start para você entender a eletrodinâmica, beleza? Vamos lá, vamos seguir na nossa resolução. Um forte abraço para você. Não deixa de curtir o vídeo. Não deixa de se inscrever no meu canal para dar uma força para nós continuar resolvendo isso aqui, beleza? Valeu, meus queridos. Forte abraço. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.